Petrobras, depoimento de Cida Mara da Silva, entrevistada por Márcia de Paiva, Porto Alegre, 1º de março de 2007. Realização Museu da Pessoa. Entrevista MPET CB FAP 04. Ok. Bom dia, Cida. Bom dia. Gostaria de começar a entrevista pedindo que você nos diga seu nome completo, local e data de nascimento. Meu nome é Cida Mara da Silva, sou nascida em Canoas em 31 de outubro de 1964. Cida, conta pra gente como você entrou na Petrobras. Bom, isso é uma história antiga. Meu pai é funcionário desde que a minha mãe estava grávida de mim. Então, cresci ouvindo Petrobras, não é? E ele era um funcionário muito orgulhoso. Ele trabalhava em que área? Ele trabalhava na área de segurança patrimonial. E um dos, talvez, sonhos da vida dele era colocar um dos filhos como funcionário, né? Incentivava muito e estava sempre cuidando dos concursos. E eu fui a que entrei. Na realidade, se eu for analisar, entrei só para satisfazer o sonho dele, né? Hoje não me arrependo. Mas, enfim, entrei, eu tinha completado o 2º grau e o pai cuidava muito dos concursos e entrei como auxiliar de escritório. No setor, Você lembra? Entrei em 1989, no setor de caldeiraria, para preencher a vaga de uma auxiliar de escritório lá. E aí fiquei cerca de 2 anos e saiu o edital do concurso interno. Fiz o concurso interno, fiz o curso de preparação de operação. E em julho de 92 eu fui para turno operar a área. E operar qual área? Eu sou original da área de destilação desde essa época. Então, desde 92, julho de 92. Me conta também um pouco como é que é o seu trabalho cotidiano Bom, nessa área, nessa parte de operação. A minha função original é operador de processo. Atualmente, faz uns 4 anos, eu estou na área de manutenção. Então, hoje eu acompanho toda a parte, a interface, toda a administração, vamos dizer assim, da parte de manutenção. Se der um problema no equipamento, o pessoal do painel passa para nós, tem que providenciar a manutenção desses equipamentos, instrumentos, não é? Bombas, vasos e tal. Então, atualmente eu estou nessa... Equipamentos mecânicos? Equipamentos mecânicos, equipamentos estáticos, bombas, vasos de pressão, não é? Tubulações, válvulas, instrumentos, válvulas automáticas, né? Válvulas manuais, toda a parte que compõe a unidade de processo. Então eu faço essa... De destilação, né? De destilação, da área de destilação. Atualmente estou na unidade de coque, que pertence para a destilação, o setor de destilação. O setor de destilação tem várias unidades de processo de diferentes atividades como responsabilidade. Hoje, faz 1 ano, talvez desde que partiu em outubro, mas já estava acompanhando antes, na unidade de produção de coque. Antes você estava em qual? Na unidade de destilação, Destilação. 01, unidade 01. E você está gostando dessa área mais do que a outra? Tem alguma diferença, sim? Não, eu apesar de ter entrado no escritório, eu não me sentia identificada com o escritório. Então, fiz o curso, né? Fiz o concurso. O curso, na época, eu me lembro que meu pai levou um susto que não era uma área para mulher. Quando eu entrei, tinha poucas mulheres. Então, eu já gostava da área. Posso parar aí a minha filha, por favor? Você estava contando quando você resolveu fazer o teste interno para mudar de área e seu pai ficou assustado. Ficou assustado, porque como ele conhecia, né, o sistema, conhecia a empresa, ele achou que não era uma função para mulher. E para mim serviu como desafio, não é? A minha filha hoje me pergunta, mãe, posso fazer tal coisa? Pode fazer tudo, sempre pensei dessa forma. A gente pode fazer tudo o que quiser, desde que tenha idade e conhecimento para tal, né? Mas eu me lembro que foi um susto muito grande. Aí fiz o concurso, passei,
né? Gosto muito da área operacional, me identifico bastante com a área operacional, né? Por uma questão particular, eu vim para a manutenção, para resolver um problema particular, né? Aí por causa do horário e tal, mas gosto muito porque estou interligada com a função de operação. Quando você entrou na área, já tinham outras mulheres? Como é que foi essa combinação? Eu entrei em 89, havia no nosso setor 2 mulheres, e no setor que partilhava a mesma casa que a gente, havia umas 2 outras mulheres também. Ainda era raro, né? Hoje, aqui mesmo dentro da Refap, tem setores de operação que relutam muito com a presença da mulher. Já estão voltando um pouquinho, né? Já estão admitindo, mas mesmo assim era bastante relutante. A destilação não tinha. Essa reação, quando também você chegar lá na área, como é que... O que você sentiu? Como é que foi? Conta um pouquinho. Bom, se tu me perguntar como é que eu me senti, eu vou te dizer que não me senti nem um pouco desconfortável ou discriminada. Eu não senti. Se houve discriminação em relação à minha pessoa, eu não senti. Passou despercebido. Mas eu sei que, como era um ambiente masculino, o pessoal tinha alguma restrição, porque, por incrível que pareça, o homem fala muito palavrão, o homem tem um comportamento e uma postura totalmente masculina, e o pessoal tinha muito medo que eles tivessem que mudar, né, as atitudes por causa da presença da mulher. A outra questão também é a questão da força. Né? O pessoal achava que a mulher não tinha força. E eu sempre fui com a força física, né? E eu sempre fui contra esse conceito em relação à força, porque tem muitas manobras que um homem sozinho não consegue fazer. A gente tem válvulas na rua que estão ao sol e estão à chuva, e isso fica emperrado. Então, um homem, não é porque ele tenha muita força, ele não consegue, é contra a natureza humana, você entende? Então, eu sempre questionei isso. Muitas manobras a gente não pode fazer sozinho. Manobras assim de grande importância, não precisa ser muito. A gente não pode fazer um operador só. Então, sempre tem que ter um companheiro junto. Então, eu sempre fui contra isso, você entende? E a própria questão de que não era serviço para mulher, né? Eu sei de refinarias que tem ainda hoje, refinarias que têm algo contra mulheres operadoras, e eles dizem que é pela força, que mulher não tem força, não é? Mas aqui então assim você não chegou a sentir? Se houve, eu juro que eu não senti. Não, talvez, é aquilo que eu te disse, eu sei de colegas da mesma turma, que eram como eu de escritório, e a gente fez o mesmo concurso interno, que sofreram, tipo assim, dos colegas dizerem, tu não quer ser operadora? Vai, faz, sozinha, te vira, alguma coisa nesse sentido. Então, houve um certo estresse. Para mim não houve, porque talvez, como eu te disse, a maneira de ser de cada um, eu sempre levei tudo assim como um desafio, né? E nunca tive vergonha de pedir ajuda ou de exigir ajuda. Há vários casos que a gente tem que, inclusive, exigir. Eu tenho que fazer uma manobra, eu não consigo fazer, eu tenho que fazer o meu colega vir me ajudar. Tu entende, de uma certa forma, exigir num certo sentido. Na questão de saber se impor, né? Então, se houve, eu realmente nunca senti. Que bom. E de hoje, assim, você olhando para trás, da sua entrada para agora, o que mudou aqui na Refap? Se eu for olhar assim, uma questão que me chama muita atenção, na época que eu entrei, tinha a faixa de idade era mais elevada, então a resistência do pessoal era muito maior. Resistência às mudanças, resistência aos operadores novos em idade e novos em experiência. Hoje, essa faixa etária está bastante diferente, porque tem muito mais operadores novos do que operadores antigos. De uma certa forma, melhorou, acho que melhorou um pouco o ambiente, né? Melhorou um pouco a maneira de pensar. Antes era muita resistência. O pessoal achava que... Resistência ao quê, por exemplo? Porque o pessoal achava que, como era operador mais antigo, tu não tinha vez, tu não podia pensar diferente, sabe? Tu não podia fazer a manobra
um procedimento diferente, porque sempre foi feito daquela maneira, né? A falta de, eu acredito que a falta de experiência, a falta de técnica, né? Isso eu acho que era em geral assim o ambiente, como eram pessoas mais antigas e pessoas de maior idade, via-se um certo. Hoje eu sinto isso. Hoje a gente tem gente mais nova, gente mais, a cabeça é um pouco mais diferente, o ânimo é diferente. Dá para perceber essa diferença. E assim também, concretamente, a refinaria também passou por algumas mudanças agora. Você pode contar para a gente um pouco também? As obras de ampliação? Foi uma mudança bastante grande. E hoje no COC eu estou porque eu queria muito participar do início de operação de uma unidade nova. Já houve outras ocasiões, mas não... sempre a gente é designado pela chefia, algumas pessoas não tive essa oportunidade antes. No COC surgiu, gostei porque tu participa da obra, tu acompanha coisas lá da obra, vem acompanhando mudanças, alterações, coisas que a operação enxerga que a pessoa que faz o projeto não enxerga. Então é uma coisa muito interessante. E no COC em particular, a própria particularidade do COC. A gente estava acostumado sempre a produzir líquidos, produtos líquidos. E o COC é sólido, para nós aqui é uma novidade. No sistema Petrobras ainda, 50% novidade, nem todas as unidades têm unidade de COC. Nem todas as refinarias. É uma coisa... A unidade de COC começou agora? Começou a partir de outubro de 2006. Isso. Então, a particularidade assim, dos equipamentos diferentes, da questão do produto sólido, que a gente não tinha, toda essa sistemática de manuseio desse produto, de expedição desse produto, que a gente não tem em nenhuma outra parte da refinaria. É interessante. Eu acho que a Petrobras, de uma forma geral, a Refap, estão acompanhando a evolução do mercado, né? Se renovando, se adaptando às exigências do mercado. O COC, a unidade de COC foi uma dessas unidades que surgiu para, como é que eu vou dizer, satisfazer esse mercado que estava pedindo, né? Então, acho que a Refap está acompanhando, está investindo bem, né? A questão de segurança, a gente sempre ouviu dizer que dentro do sistema Petrobras a gente era referência, e eu acredito, eu achei sempre que era muito folclore, mas hoje trabalhando com outras empreiteiras que vêm prestar serviços para a gente, o pessoal de obra que vem trabalhar em obra, eu tenho certeza disso, porque o pessoal diz que em nenhuma outra refinaria a exigência de segurança é tão grande, vamos dizer dessa forma. Hoje o pessoal já está reciclando e coisa e tal, mas faz muito tempo que a nossa referência de segurança é muito forte. E isso, você se lembra de alguma dessas mudanças? Assim, algum período que houve dessa política de segurança? Ou vamos incentivar mais? Ou hoje, para você sempre também teve essa presença forte? Sempre houve essa presença forte, vamos dizer assim, mais ligada à pessoa, à segurança do trabalhador. Hoje em dia a gente faz um bom tempo, já tem mais essa questão de segurança e em relação ao meio ambiente também, né? A proteção do meio ambiente, eu acho muito importante isso. Você acha mais novo até do que a política de segurança? Essa ênfase, não que não houvesse, uma ênfase bem maior para a questão da segurança do meio ambiente, eu acho isso muito importante. E se tratando da atividade da empresa, né? Tiveram novas medidas? Assim, novas medidas, exatamente. A questão de liberação de equipamentos, antes a gente usa muito vapor para liberar. Então, antes era para a atmosfera, era coisas talvez que a gente não tivesse conhecimento, que não fosse tão difundido antes, né? Então, a partir do momento que a gente, particularmente na minha vida, a partir do momento que eu tive a minha filha, eu comecei a pensar mais nessas coisas. Parece bobagem, mas, que mundo eu vou deixar para minha filha? Aí tu começa, sabe, a questão da segurança mesmo. Agora eu tenho uma filha, eu tenho que tomar maior cuidado comigo. Essas coisas a gente vai pensando. Só para eu entender um pouco uma coisa que você falou. Liberar vapor, antes a gente liberava vapor e agora não mais. Não, hoje a gente usa vapor, entre outras coisas, para liberar um equipamento.
Liberar o equipamento, assim, eu vou isolar o equipamento, passa um produto naquele equipamento, eu vou isolar, vou tirar aquele produto, vou limpar, para entrar em manutenção, eu preciso abrir aquele equipamento, isso. Então, eu tenho que limpar aquilo ali, e a gente usa muita água, um óleo mais leve, numa determinada ordem, né, um óleo mais leve, às vezes água para resfriar e vapor para limpar, que é o que a gente chama de purga. Então, essa purga a gente fazia para a atmosfera. A gente estava mandando coisas para a atmosfera. E a gente não tinha. A gente lidava com metais pesados também, mercúrio, até hoje. Mas era uma coisa que a gente não conhecia, não sabia o que estava fazendo. Entende? Não sabia que estava fazendo esse mal para o meio ambiente. Hoje não. Hoje a gente continua purgando, mas são para sistemas fechados. Não vai nada para a atmosfera. Não se descarta nada para rios, é tudo para um esgoto controlado, tratado. É canalizado por um determinado... Para sistemas fechados, vamos dizer dessa forma. Então, houve uma... De repente, estava na área te contaminando e nem sabia que estava te contaminando. Mas mal até para você. Claro, até para a gente, com certeza. E, assim, também houve uma modificação até na configuração acionária, né? Com a entrada da Repsol. Isso... Você sentiu alguma mudança ou não? Como é que foi? Bom, como eu sou nascida, vamos dizer dessa forma, da Petrobras, a minha opinião, eu ouvia sempre meu pai falando com orgulho tremendo da Petrobras. O meu pai foi um homem simples, ele não teve oportunidade de estudar. Quando ele entrou aqui com os cursos da Petrobras, ele era muito orgulhoso, ele tinha um orgulho, ele achava que ele era um funcionário de luxo porque a empresa dava oportunidades dele aprender, dele crescer, dele se modificar como pessoa, o conhecimento. Como eu cresci com isso, o meu pai tendo orgulho, falava daquilo, ele jamais, meu pai era Cid João da Silva, ele jamais em vida imaginou que isso fosse acontecer, essa alteração acionária, jamais. Porque os funcionários da época tinham certeza que o sistema era uma riqueza que só o governo poderia controlar, né? Então, ele jamais, isso foi uma surpresa grande para os funcionários, embora já houvesse várias conversas que isso fosse acontecer, foi uma alteração, foi uma surpresa igual para os funcionários, a gente jamais imaginou que isso fosse acontecer. Eu acho que eu sinto isso como uma perda, realmente, porque é uma riqueza, nós somos uma empresa de ponta, reconhecida no mundo inteiro, tá? Exploração em águas. E aí essa tecnologia toda, assim, para outra pessoa, para outra, como eu vou dizer, outra empresa que não cresceu, não nasceu com a gente, entende? Pega isso e tudo pronto. Eu acho que é esse o pensamento realmente funcionário. A gente se sente parte da empresa, crescendo com essa empresa e de repente isso tudo é vendido como se não tivesse o valor devido, né? Isso chocou bastante a gente. Mas no dia a dia mudou alguma coisa? Às vezes a gente sente uma certa diferença quando a gente vai lidar com outras refinarias que são Petrobras, totalmente Petrobras, a gente sente essa diferença sim. Já teve o caso de um colega que foi barrado num curso porque ele não era mais Petrobras, né? Então, são coisas pequenas, ainda sutis, mas a gente sente. A gente já não tem mais aquela segurança de que a gente não sabe se é a Petrobras ou não. A gente está exatamente isso. A gente não sabe se é a Petrobras ou não. Para algumas coisas a gente é, para outras coisas a gente não é. Você tem essa ideia também do ser petroleira? Tenho. Tenho. Me sinto petroleira. E o que é se sentir uma petroleira? Eu acho que é fazer parte da história do país, realmente. Porque, é como eu te falei, eu cresci com a história, o petróleo é nosso. Então, faz parte da história do país, com certeza. E é uma empresa, como eu te disse, referência nacional para um país de terceiro mundo. Como dizem, subdesenvolvido, nós temos uma tecnologia avançadíssima e que muito país rico quer, com certeza. Além da riqueza natural, nós temos muito petróleo no Brasil. Então, me sinto mesmo fazendo parte da história do país, com certeza. Muito bom. Me conta uma história desse
desses anos de trabalho, alguma coisa que tenha sido marcante para você? Um fato, uma história engraçada? Foram tantos, muitas emergências. Eu lembro de alguma coisa assim que tenha. Fala uma. Tem uma assim que talvez tenha, como foi a minha transição do escritório para a operação, foi muito curioso, porque eu estava 2 anos no setor de caldeiraria como secretária. E eu era muito benquista pelo pessoal, porque aí entra de novo a maneira de ser de cada um. E as pessoas chegaram a me, vamos dizer assim, me solicitar para resolver problemas pessoais diante do setor de pessoal. Solicitar para resolver problemas pessoais. Meio conselheira. Meio conselheira e, como dizer assim, intermediária mesmo, né? E executante. Por exemplo, na época que a gente entrou aqui, o pessoal estava muito na época de entrar com os documentos para aposentadoria. E sempre houve uma rixa do pessoal administrativo, dos setores administrativos, com o pessoal da manutenção e o pessoal da operação. Eram ditos os graxeiros, porque o pessoal da manutenção e da operação nós somos obrigados a trabalhar de uniforme. E o pessoal dos setores administrativos não são. Então era um tipo de coisa que tu via no refeitório. Na época que eu entrei era assim. Então esse pessoal eu entendia que eles tinham direito. Ninguém mais do que eu tem o direito de ir lá no setor pessoal e ver como é que está o meu tempo de aposentadoria, não é? Qualquer problema de frequência, de qualquer coisa. Só que o pessoal se sentia muito abaixo, vamos dizer dessa forma. E acabei resolvendo, acabei discutindo com pessoas em prol dos outros, pelo direito dos outros. Então, o pessoal queria muito que eu ficasse. E pediu para o chefe do setor para que ele me promovesse para poder ficar. Porque era Depois do concurso. Antes do concurso. Aí não saía a promoção, surgiu a oportunidade do concurso e eu fiz. E o chefe do meu setor não acreditava muito que eu fosse passar. Aí era aquilo, a gente fazia o curso e fazia uma prova, ia eliminando cada disciplina. E eu ali, acompanhando, né, as minhas notas. E houve uma disciplina que eu tirei a nota baixa, teria que fazer uma recuperação. O chefe do meu setor foi o primeiro a saber que eu tinha tirado a nota baixa, eu nem sabia. Então eu cheguei à conclusão que ele, na realidade, tipo assim, estava querendo que eu não passasse no curso, né? Para te segurar. E eu já tinha conversado com ele sobre isso, do pessoal dava muita força para ele me promover, e ele não me promovia. Aí foi indo, recuperei essa nota, né? E toda a prova que eu fazia, claro, ele sabia o resultado, aí vinha. Chegou ao ponto dele me pedir que eu ficasse no setor, quando ele viu que não tinha mais jeito. E aí eu disse para ele que não, que dali eu nunca deixei portas fechadas atrás, né? Mas que eu tinha pedido uma chance e ele achou que não devia. E naquele momento que ele via que não tinha mais solução, ele tinha me proposto a promoção. Eu disse, não, agora eu só vou para frente. Como eu gostei da atividade também, né? Cada vez que eu ia fazendo o curso, uma disciplina diferente, gostava do assunto, aí não teve volta mesmo. Mas foi curioso isso. Como se não acreditasse mesmo. É bem marcante mesmo, né? Como muda até... Mas deixa eu te perguntar, como é que veio também essa sua ideia de ir para o COC? Foi durante a sua estada aqui, logo no início, que você foi tomando conhecimento do que era? A parte da unidade de destilação, que você foi primeiro, né? Sim. É que no curso que a gente faz, a gente tem a oportunidade de escolher a unidade que a gente vai. Para um concurso, para fazer um concurso? No curso. Faz o concurso e entra no curso. Te prepara para as matérias básicas para ser operadora. Aí que você escolheu. Então. Aí a gente escolhe. E essa aceitação é devido à quantidade de vagas. Eu até acredito que a chefia olha lá como é que foi teu desempenho. Ah, essa aqui vem, essa aqui não vem. Alguma coisa por aí. Mas, enfim, tu tem a oportunidade de optar as unidades que tu queira ir. Na minha primeira opção foi a destilação e eu acabei indo para a destilação. O COC, a 01, teve uma outra obra, que é uma unidade mais nova também, que é a unidade 50, pertence para a destilação. Na época, não fui indicada para acompanhar a obra e operação.
depois vieram outras também. Quando surgiu o COC, o TO me perguntou se eu queria, disse que eu queria, fui. E achei interessante, mas é como eu te falei, eu queria acompanhar a obra de uma unidade e operar essa unidade do início, eu achava muito interessante. E o COC tem essa particularidade, né, do sólido que a gente não tem na refinaria. Produção de sólido, a gente sempre produziu líquido. Gasolina, diesel, né, o gasoso, gás e tal, mas o sólido não. Estou gostando da experiência, estou achando bastante interessante o COC. E tem alguma outra coisa marcante também que você gostaria de contar? Ah, muitas coisas, deixa eu me lembrar. Eu não sei que âmbito tu quer, profissional, particular? O que te marcou? O que te vem à cabeça? Bom, eu vou te contar uma coisa assim que é mais pessoal, mas envolve profissional. Quando me separei foi uma coisa bastante difícil, uma coisa inesperada e uma coisa bastante difícil. Então as pessoas têm uma ideia da gente que às vezes a gente não é, mas a gente representa, vamos dizer dessa forma. Então as pessoas tinham a ideia de que eu era uma pessoa muito forte. Só que foi uma coisa bastante violenta para mim e eu desabei. Fiquei um tempo afastada, conversei com a chefia, não tinha condições, voltei. Quando eu voltei, precisei voltar no ADM, porque aí teve a questão da guarda da minha filha. E uma das coisas que... UDN? Você falou que tive que voltar na UDN? No ADM. ADM? Horário ADM, eu era de turno. Ah, tá. Turno de revezamento, eu tive que voltar no horário administrativo, que é horário normal, de 8 às 5. Uma das coisas que meu marido pediu foi a guarda da minha filha, e dos argumentos dele é que eu trabalhava em turno e não tinha tempo de ficar com ela. E aí eu voltei no ADM. Conversei com a chefia e tal, não houve problema. E talvez assim a grande surpresa para mim foi ver como é que as pessoas me viam e ver como é que as pessoas me tratavam, porque as pessoas costumam dizer que a gente não tem amigos no ambiente de trabalho, e a gente tem. Então eu tive manifestação de carinho, eu tive apoio de pessoas que eu jamais imaginei, a começar pelo meu chefe. Eu tive aqui para pedir demissão, porque na época eu não via outra solução, né? E o meu chefe chegou e disse, não, se tu não está em condições de resolver nada, vai para casa, te organiza, quando tu achar que tem condições, tu volta. Eu acho que não levei uma semana, eu acho que foi a tranquilidade que eu precisava. E mesmo assim, eu te falei, assim, a manifestação de carinho, porque eu achei que do jeito que as pessoas me enxergavam, jamais eu fosse ter isso. Aí as pessoas olham para ti e dizem, tá forte, sai dessa. E não foi bem assim. Então, acho que essa, assim, foi uma grande lição de vida, né? E quando as pessoas, não se faz amigos no local de trabalho. Se faz, sim. Se faz, sim. E hoje eu vejo assim, se não fosse o meu trabalho, eu acho que nesse momento, a partir desse momento, eu aprendi muito mais no meu trabalho do que antes. Eu me envolvi muito mais. Talvez até tenha sido a minha válvula de escape, mas eu me inteirei no meu trabalho muito mais do que antes. Entende? Se não fosse meu trabalho, com certeza não tinha sido tão rápido, pelo menos. E agora você está no horário administrativo? No horário administrativo. Que é o horário de 8 às... De 8 às 4. Tá. Você é sindicalizada? Sou sindicalizada. Você chegou a participar? Ter alguma participação? Não, ativamente não. Você acha que também mudou alguma coisa a relação do sindicato com a empresa? Eu não sei te dizer. Você vê essa relação, não? Eu acho assim, a minha visão do sindicato, o sindicato era muito mais ativo antes do que agora. Muito mais. Agora a categoria, nós aqui, pelo menos a categoria, está bastante descontente com o sindicato. Não tem atuação nenhuma. Descontente? Descontente. Achando que falta... Falta participação, falta briga pela categoria. Parece que tudo passa assim muito fácil. A gente está se sentindo exatamente assim. E vocês têm reclamado? Eu acho que formalmente não. Formalmente não. É um caso até de pensar. Com certeza.
infelizmente a gente vai acabar a nossa entrevista, mas eu antes gostaria de te perguntar o que você achou de ter participado, estar contribuindo com o Projeto Memória e ter participado dessa entrevista. Eu acho válido. Eu vou te dizer assim, que como mulher, operadora, e estando no horário, eu participo de muitas coisas nesse sentido. Entrevista, eu já participei da campanha, não me lembro que ano, do aniversário da Petrobras, eu apareço. Daqueles retratos? Dos filmes, inclusive, não é só fotos. Apareceu na televisão. Dos anúncios? Horário nobre. Isso é marcante. Marcante. Eu não tenho absolutamente nada. Eu acho que quanto mais eu puder contribuir, é a empresa que eu trabalho. A minha vida está toda em cima do meu trabalho, da minha empresa, né? Desde o seu pai? Desde o meu pai. Então, eu acho muito bom. Se eu puder contribuir para melhorar, ótimo. Algum outro seu irmão chegou a... Não, só eu. Só eu. Mas satisfez o desejo do seu pai? A minha ideia era ficar, a minha média, 3 anos. Eu disse, não, vou entrar, vou dar essa alegria pro meu pai, vou ficar 3 anos. Eu já estou há 15 anos e não me arrependo. Eu acho que foi uma boa intuição dele que eu segui e acho que ele sabia o que estava fazendo, porque eu gosto muito do meu trabalho. Cida, queria agradecer a sua participação. Obrigada. Muito obrigada. Certo.